Oi, estudantes! Eu sou a Ariadne Seron e esse é o SEBcast. Hoje, no segundo episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a ciência. Quando a gente pensa sobre esse tema, a gente está falando sobre algo que revoluciona as estruturas sociais, a gente está falando de algo que revoluciona a história, que garante a vitória nas guerras e que, em alguns momentos importantes, salva vidas. A gente pensou nesse tema especificamente surfando na onda de um sucesso cinematográfico que foi o filme Oppenheimer, que traz essa temática de maneira muito forte. E para a gente tratar desse tema hoje, a nossa escolha dos convidados não podia ser melhor. Eu estou aqui com 3 convidados de peso da educação da região de Rio Preto. Então eu começo trazendo para essa conversa o professor João César, de Física. E aí, tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, Vlad? Tudo bem, Carla? Tudo bem? Aí eu vou apresentar os outros da mesa. João já está querendo fazer a minha função aqui. Aí a gente tem a professora Carla, de redação. Olá, pessoal, tudo bem? Vamos aí discutir um pouquinho como isso pode aparecer na sua prova de redação. E o professor Vladimir Rodrigues, de filosofia, sociologia, história. Currículo longuíssimo, né, Vlad? Estamos aí, na luta. Bom, e aí, pessoal, a gente começa esse bate-papo pensando sobre por que esse filme repercutiu tanto. Esse filme foi, né, um estrondo, né? Bateu recordes de bilheteria, né? Mesmo sendo lançado ali numa época junto com outros filmes que talvez teriam um apelo ali maior, Barbie, né? E aí, quando a gente para pensar sobre essa temática, isso traz uma reflexão bastante forte, né? Porque o filme traz um tema muito delicado, que é a produção de armas, né? A ideia do belicismo, né? E aí, na opinião de vocês, qual que seria aí o motivo que levou ao sucesso desse filme? Por que as pessoas ficaram tão curiosas para saber mais sobre essa história? Bom, acho que puxando para a nossa área aqui, a gente vive hoje uma sociedade de espetáculo, né, Ariadne? Uma sociedade de espetáculo, uma sociedade na qual tudo se mercantiliza e, infelizmente, quando a gente coloca que tudo se mercantiliza, a guerra também é uma grande mercadoria. Sim. Né? Uma mercadoria do ponto de vista da indústria cultural, que você gosta tanto e você trabalha tão bem na sala de aula, no sentido de que há uma estética na guerra, e essa estética na guerra vende muito. Infelizmente, a destruição é algo muito rentável, Sim. inclusive, e isso atrai multidões, né? Todo mundo gosta. É muito curioso, porque quando a gente tem essa questão do gosto, a gente poderia até visitar o Aristóteles na questão da poética, na questão do processo mimético. A mimesis, ela provoca um prazer, mesmo que isso seja doloroso, mesmo que haja um horror naquilo que é retratado. Sim. Aristóteles jamais imaginaria que um filme de guerra, né, como esse causaria, digamos assim, a repercussão que causou, mas ele já visualizava a questão do drama, né, como que o drama ele proporcionaria um efeito, inclusive, catártico nas pessoas. Sim. Mas há um prazer, as pessoas têm prazer em ver isso, mesmo que isso provoque um incômodo, né, uma dor em virtude do trágico. Então, eu acho que primeiro tem esse lado. E segundo, que infelizmente, essa questão guerra, a gente está falando hoje, né, num contexto da volta, né? Na verdade, volta, é difícil dizer volta, mas a onipresença ainda mais muito latente da questão árabe-israelense. Então, a guerra, infelizmente, é uma coisa que atrai muito gosto das pessoas. Os filmes de guerra são marcantes. Tem um misto de curiosidade e sadismo um pouco, Exato, né? E você tocou na palavra que talvez também mova, né? Que é o caráter sádico que existe nessa questão da dor, do horror que ela provoca. Então, eu acho que são muitas as características, né? Mas eu acho que isso acho que ele chama muita atenção, ainda mais pensando na origem e nas repercussões da questão atômica, né, que a gente vai repercutir, imaginando que no passado as pessoas não tinham a dimensão das consequências atômicas para a saúde como um todo, sim, né? Como sim. Hoje a gente tenta se precaver. Então, acho que isso também chama muito curiosidade. Como é que você vê isso aí, João?
motivo do sucesso desse filme? Curiosidade? Eu também acho que esse lance de a espetacularização dessa... Morreram 200 mil pessoas, né? Tipo, uma coisa, né? Quero ver. E aí eu vejo muita gente que depois do filme falou pra mim que algumas coisas não agradaram tanto, que teve muita política e pouco bomba, né? Aí a gente assim, né? Pô, mas, né? Que é o efeito da indústria cultural no cinema. Né? A gente Sim. gosta de efeito, Mas explosão. eu né? acho que também a gente não pode esquecer de um cara aí, tirar o mérito dele, que é o Nolan, né? Sim. Que é um cara eu não tenho dúvida que ele incrível, chamou uma galera Sim. né, pro cinema. Ele é... Trilogia eu do sou Batman. sou fãzaço Origem, dele e tal. tantos Ele, outros, né? Interestelar, né? Interestelar foi A um fotografia filme. do filme muito Fotografia boa, do né? filme Ele é sensacional, aqueles lances do preto e Os cortes branco de que cena. são momentos históricos mesmo, né, tal. E, bom, eu sou suspeito, né, porque, assim, falou do Oppenheimer, falou de física e tratou o momento político que, assim, como hiper mega leigo, mas eu gosto também, né, de ver sobre. Então, acho que por isso que acabou tendo essa Repercussão toda. repercussão gigantesca aí que teve mesmo. E você, Carla, como é que você olha essa repercussão do filme? Então, eu vejo também como um desejo pela dor, né? De, assim, esse espetáculo, porque, assim, eu tenho percebido que assim, a gente tem consumido muito produtos, né, ou conteúdos que trazem a violência, tanto que tem crescido muito séries com conteúdo violento, documentários. Se você pegar, por exemplo, a Boate Kiss, né, me vem assim aquele documentário, né, me vem assim uma questão: será que a gente está se sensibilizando com essas imagens, ou será que a gente está banalizando a dor e a violência, né? Então, por exemplo, o próprio crescimento pelo interesse de true crime, eu mesmo uma fã, né? Eu adoro, eu escuto muito podcast sobre isso. Então, assim, por que será que a gente gosta tanto disso? Eu acho que é um espetáculo mesmo da violência, que a gente acaba, como consequência, banalizando. Por exemplo, agora as imagens da guerra. A gente tem consumido muito essas imagens. Muitas notícias. Eu acho que a gente assiste tanto que aquilo se torna banalizado, banal, né? E eu acho, e vocês podem até me corrigir, né? Acho que um outro fator que conta muito aí nessa balança é que a gente está sempre distante dessa temática, né? Quando a gente pensa em Brasil, país, historicamente, a gente nunca testemunhou, né, um contexto de guerra, de conflito tão grave, né? Lá na história tem lá a Guerra do Paraguai, Depende do que lá a gente atrás, muito entender distante, por né? guerra, né? Porque mas talvez pensando diária nessa guerra, mas formal, talvez né? diariamente. Nessa questão de guerra entre estados, né? No caso cuja nossa grande guerra foi a Guerra do Paraguai. Eu acho que esse distanciamento ele traz, né? Ele desperta o consumo. Isso, a curiosidade. Exato, ou seja, ele se separa de uma questão até moral, digamos assim, para se tornar uma questão até banal, né? Eu vou consumir e tal, porque eu não estou vivenciando isso diretamente, né? A Carla tem um ponto que a gente poderia até tentar adaptar um conceito de um lugar de fala da condição em que nós, né, testemunhamos e compramos esse tipo de conteúdo, é uma condição, né? Mas eu acho que esse é um ponto interessante, né? Eu não sei, por exemplo, o tamanho do sucesso, por exemplo, para quem é descendente de pessoas que moraram no Novo México, por exemplo, né? Ou na Ilha de Bikini, onde aconteceram os testes, né? Os testes nucleares. Eu acho que isso seria uma questão. Ou mesmo, né? Seria curioso questionar, por exemplo, a partir de uma visão japonesa, né? Qual seria a repercussão de Oppenheimer em Hiroshima e Nagasaki? Né? Pensando nas questões da proximidade, da identificação, né? Ou mesmo até na Ucrânia, né? Olhando para a questão de desastres nucleares. Sim. Seria interessante a gente pensar nisso. Porque tem uma outra série fantástica que é Chernobyl, né? Exatamente, Chernobyl. Então, seria até curioso pensar nisso, se alguém fez alguma reportagem do tipo, né? Como que essas pessoas se sentem, né? Isso, né? Vendo esse tipo de Tudo retrato. bem que aí, no caso, é energia. Bom, é energia de qualquer maneira, né? Mas a gente está pensando num desastre nuclear e uma bomba nuclear. Mas seria interessante até se questionar disso, né? Será que houve alguma reportagem
nesse sentido? É o mesmo nos Estados Unidos. Porque eu acho que o olhar é diferente. Sim, né? E será que esse distanciamento aí, né, que talvez a gente tenha dessa guerra, não cause na gente uma falsa sensação de que Com a gente não vai acontecer, não, né? e assim, não somos uma sociedade violenta, né? Nós não Isso. somos violentos. E aí você olha os índices do Fórum de Segurança Pública, no Brasil, todo ano, você vai ver os índices de violência no Brasil. E mesmo de Rio Preto agora. Né? Exatamente. Violenta. Exatamente. Que aí E são parece que no outras começo vai formas, né, de chocando, violência. depois, né, não tem aquela máxima lá do 1, 2, 3 mortes é uma tragédia, 1000 mortes vira uma estatística. Aí que a gente vivenciou isso muito bem no período da Covid, né? Covid. Você lembra lá? Exatamente. 1000 pessoas morrendo por dia na Itália e ninguém aqui mais sai pra rua. Chega aqui, vamos sair. E aí vai ficando normal. E aí, João, pensando da perspectiva da física, assim, qual que é o tipo de encantamento, né, que essa narrativa traz, né? Como é que Então, a física, né, olha para essa questão? Assim, tem muita coisa para falar, né? Não quero, estou me segurando. Se resumir, você põe os cálculos aqui, pô, tá explicando. Não, tem muita coisa, né? Eu imagino a empolgação quando aparece um filme desse, né? Assim, é muita Você pode fazer umas relações com o Interestelar e tal, você pode pegar e fazer um Meu desenho. Deus! mas assim, você lousa sabe... digital aqui explicando. Mas você sabe, Vlad, que a teoria da bomba atômica, ela é a relatividade restrita do Einstein, que ele publica em 1905, e depois, 10 anos depois, ele publica a teoria da relatividade geral, que é interestelar. Olha só, então tem uma que é relação. interestelar. Mas assim, acho que tem muitas coisas, tipo, do pessoal pensando do lance do Einstein mesmo, né? De tipo assim, de uma participação do Einstein, né? Do que foi e tal. E até tem um físico americano que uma vez ele brincou, ele fala assim que culpar o Einstein pela bomba atômica, por causa da teoria da relatividade, que é a teoria dele, né? É você culpar Newton quando o avião cai por ter descrito a gravidade. Não tem jeito, Então, né? assim, não tem Não jeito, tem jeito. né? O Einstein, quero deixar assim bem claro, né? O Einstein, tem um N biografias do Einstein lá em casa. O Einstein é um cara extremamente pacifista, né? O Einstein, ele assina a carta, né? Junto com o Szilard, né? Falando do perigo da Alemanha nazista de fazer a bomba atômica, porque você tinha físicos lá, os físicos que a gente chama de físicos quânticos, do calibre de Einstein, né? Que Werner Heisenberg foi um mega de um Era uma de um questão de físico, tempo, Schrödinger. Então, era, né? Mas aí quando você vai ver o Erwin Schrödinger, do gato de Schrödinger, né? Tal, você gosta muito de gato, né? Eu conheço bem essa história. Gato vivo Tem morto, tatuado olha lá, aí, né? ó. Os Olha gatos. os gatos. Facinho explicar isso também, né? Esse aí também é facinho, né? Tipo, quando eu não falo, professor, rapidinho, gato de Schrödinger, né? Rapidinho, né? O Schrödinger, ele vai para Dublin, ele sai dali, que ele não quer participar disso, né? E o Heisenberg, né? O consenso é tido assim: se o Heisenberg quisesse fazer a bomba, ele teria feito a bomba, né? E ele usa a grana que a Alemanha nazista vai investindo para desenvolver a física nuclear, né? Mas o Einstein, ali em 39, né? Acho que quando ele mandou a carta, e aí ele tem acesso ao trabalho de 38, que a galera consegue quebrar, né, o núcleo de urânio. Ele realmente é alertado, né, que essa liberaria uma energia muito grande que dá para fazer uma bomba, né? E até o Einstein fala, puta, eu não tinha pensado nisso, né? E aí ele escreve a carta. Aí dizem algumas bocas que o Einstein teria sido convidado a participar do projeto, né? Sim. Mas o consenso é que não, por causa da ligação do Einstein com o comunismo, com o socialismo, né? O Einstein era um cara que ele elogiava, né, o socialismo, e o americano aquela loucura lá de comunismo, né? Aquela coisa que acontecia, que não ocorre mais, né? Ele não é convidado. E assim, e aí a hora que faz também, o próprio Oppenheimer tem uma frase que fala assim: o Einstein é como se fosse um ex-cientista, né? Tipo, ele tem todo o mérito dele, mas hoje, né, o tempo dele já foi, né? E aí o próprio Einstein, depois ele fala que assim, que se ele soubesse que os alemães não fariam a bomba, ele não teria escrito a carta. Né? Ele não teria escrito a carta. E ele não participa, né, desse projeto. Quem participa é o Oppenheimer, que é um cara, acho que da estatura,
Sim. do Einstein, né? Um cara que tem um nível intelectual absurdo, né? Não só na física, mas um nível assim, intelectual absurdo. E o que ele faz é pegar essa teoria e ir lá para o deserto do Novo México e começar Os testes lá. testes, né? E aí, depois, quando vai soltar a bomba, temos que justificar um gasto, que na época, você imagina, foi 2 bilhões de dólares, né? Corrigido para hoje, 60 bilhões de dólares, né? E aí, isso vai ficar aqui, né? E aí, uma pressão, tá, vamos jogar. A hora que ele solta a bomba, né? A Trinity, lá no deserto, lá do Novo México, e que ele faz a frase, né? Me tornei o anjo da morte. Porque ele vê ali... Ele dimensionou... Né, ele dimensiona. Fala dele e fala... Porque ali tinha habitantes também, né? Pouca gente fala que não foi nem avisado nas proximidades, assim, coisa de quilômetros, né? E quem que estava aqui viu fala assim, parece que o sol desceu na Terra, né? Eu até estava vendo esses dias, acabando de ler um livro sobre o Projeto Manhattan e tal. Algumas falas de pessoas que moram próximas, teve gente que olhou e falou assim, é o fim do mundo. Nossa. Né? Foi uma coisa assim, né? A temperatura absurda. E você vê, o armamento bélico hoje, aquilo lá não é nada. Você pegar a Tsar hoje, que é uma bomba de fusão, não de fissão, quando ela foi estourada, para vocês terem uma noção mais ou menos, a 700 quilômetros da bomba quebrou vidro. 700 quilômetros a bomba. As ondas de choque quebraram vidro, né? Então, realmente, né, assim, que tem um pacto ali depois, né, Vlad, do parar o armamento nuclear, porque o próprio Einstein falava assim, né, a Quarta Guerra Mundial vai ser feita de pedras e paus, porque uma terceira guerra mundial que joga não vai sobrar, né? Então, assim, armamento bélico enorme. E aí tem muita gente que não entende também, né, o porquê, tipo, por que você pega a Rússia? Em 2 unidades atômicas destrói o mundo, a Rússia tem 100. Aí você fica assim, mas como assim? Vai destruir o mundo 50 vezes, né? Mas é o lance de medir realmente, né? Mas uma questão de geopolítica, né? De medir o tamanho que você tem ali, né? Isso, o meu inimigo tem. Porque aí entra numa guerra de narrativas também, né? E é o perigo de hoje, né? Inclusive, né? Afinal, a gente não sabe até que ponto uma escalada de violência, por exemplo, agora na questão oriental, entrando um ou outro inimigo do país, o quanto disso não pode alguém... É uma guerra fria eterna, né? Exato. É um medo eterno, né? E aí entra num perigo muito grande, né? Que a gente poderia analisar. Deixa eu fazer uma licença poética, filosófica aqui, para pensar nos efeitos negativos de uma posição maquiavélica, né? E também de uma utilização um tanto quanto exagerada, né? E penso eu equivocada, numa posição utilitarista, mas que no fim das contas se torna, né? Bom, então eu preciso vencer meu inimigo. Então, vamos lá, né? A moralidade ela não entra dentro da discussão, separamos moralidade de política e fazemos uma grande destruição. Que é o grande conflito que traz no Oppenheimer, né? Sim. Que é o conflito Você está falando, moral. professor, que as resoluções da ONU não vão ser obedecidas? Nossa, é tão obedecidas as resoluções da ONU? Aliás, elas vão ser produzidas a partir de um efeito, né? De um reflexo disso, né? E aí, assim, só para provocar um pouco mais, né, João? Eu li um pouco lá, né, que no filme eles colocam várias entradas, né, do Einstein conversando com Oppenheimer, aconselhando, e que isso incomodou um pouco o pessoal que estuda, né, mas... Porque não tiveram essas conversas. Porque isso não rolou mesmo. Como é que você viu isso? Você que é um cara que lê muito sobre o assunto. Porque aí, o cinema tem uma licença também, né, de criar um pouco, né? Né? E aí, nego tá chato para tudo hoje, até para isso, né? Assim, sabe, adaptação, né? O próprio cinema. Kip Thorne, que é um Nobel de Física, que é o diretor científico de Interestelar, ele permite algumas coisas, né? Então, Pra ficar assim, a nuvem de bonito gelo, lá, né? né? Mas ele brinca que quando, ele é da Caltech, né? Que quando inaugurou o filme, né? Aquele auditório só com físicos para ver Interestelar, que é fantástico. A hora que eles viram lá que a cena eles chegam num planeta e a nuvem é de gelo, falou que a plateia inteira olhou para ele e falou assim, mas o que é isso? Nuvem de gelo? Esse assim, eu aí. não, mas isso aí é DG, mas vê as outras coisas que são legais pra caramba, né? Mas essas conversas parece que não tiveram tanto assim, tipo, eles quiseram levar como se o Einstein fosse um certo alter ego ali, mentor, quase, né? Um alter ego, né, dele, falando tal.
Mas que não tem. Mas eles estavam em Princeton, né? Eles estavam lá no núcleo de estudos avançados, né? O Einstein fica ali até morrer em 55. O Oppenheimer fica ali por uns 20 anos, né? Até também, acho que se eu não me engano, próximo à sua morte foi 60 e pouco, se eu não me engano, que ele morreu, né? Ele fica chefiando o núcleo de estudos avançados de Princeton, né? Então não sei se tem alguma coisa acima disso, né? E aí, tipo, com Einstein, com aquele respeito que se tem ao Einstein, né? Que é o pai da teoria do E igual a MC quadrado e tudo mais, né? Mas que não, assim, que realmente o Oppenheimer e outros físicos. Tem um físico lá que fala dele no filme também, que eu amo, que é o Richard Feynman, né? É um prêmio Nobel de Física também, um físico americano, que na cena que fala assim pra ele, Feynman, coloca o óculos, né? E o Feynman com certeza deve ter feito isso, que ele é um cara muito reverente. Ele fala, tá louco, eu quero ver isso aqui, né? Eu quero ver. E aí ele falava, o vidro já vai me blindar. Então, quando você junta uns caras, Oppenheimer, Feynman, né? Os próprios caras que o Oppenheimer foi buscar, né, que é Bohr e tal, aí não existe limite, né, isso aí vai embora. Mas diz que essas participações, com certeza, assim, o Einstein, eu acho que nem assim, acho que na filosofia dá para falar muito nisso, e eu acho que a grande pergunta que fica, né, tipo, eu faço uma bomba contra nazistas, né, jogo a bomba, não jogo, justifica, não justifica, né? O Einstein, a posição do Einstein é assim, não. E aí, já pegando esse gancho, né, Vlad, eu acho que um dos pontos fortes do filme é esse dilema moral que o Oppenheimer vive, né? Porque, assim, ele é um cara extremamente comprometido com a ciência, com o avanço da ciência, estudioso, né, disciplinado. Chega a ser bonito, né, ver isso, porque eu acho que é um valor muito distante, né, do que a gente está vivendo hoje, né, na geração das redes sociais, TikTok e tal, né? E aí, na hora que ele vê a proporção do que ele contribuiu ali para produzir, bate aquele meu Deus, e agora, né? Olha o que eu fiz, né? Que é a frase, que é a frase que o João trouxe. Eu acho que a melhor leitura é Dialética do Esclarecimento. Eu acho que é a Adorno e Horkheimer. É o processo de entender esse esclarecimento, né, do Oppenheimer dentro de um ponto de vista dialético, né? Ele produziu algo que foi fantástico. Extraordinário, né? Ele, não só ele, como os outros que você citou. Agora, há um processo dialético nisso, ou seja, um processo de transformação desse esclarecimento, no qual isso passa a ser utilizado como uma forma de poder e dominação. Aí, meu amigo, não existe limite. Não existe um limite do poder, porque a gente vai ter que separar esse poder de uma questão moralizadora, uma questão ética. Vou ter que matar, né, uma quantidade de pessoas. Mas quando isso serve a um interesse de Estado, um interesse de poder, o Maquiavel percebeu isso há 500 anos. Ou seja, são esferas separadas. Tá? E é muito engraçado que, ainda hoje, com uma religiosidade latente, que naquela época também era muito grande, olha, isso aqui é uma questão de sobrevivência. E isso vai ser justificado de todas as maneiras, né? Contorcionismo N. Exato, né? Vai fazer um malabarismo gigantesco, né? Para a segurança nacional, para o progresso e tal. E aí, obviamente, quando você tem essa finalidade, a vida humana, a natureza ou qualquer outra coisa que seja, elas não importam. Né? E aí a autonomia do próprio trabalho, da própria pesquisa se perde, né? Porque como acabou. tem um interesse de Estado por trás, aí... E aí vem o você problema, é cobrado, né, sobre isso, e né? você vê que louco, né? Que depois, na hora que ele explode e tal, ele mesmo assina lá um termo para não proliferação disso, para que se pare, você vê o arrependimento, né? Sim. Tipo, a bomba vamos fazer agora mais, vamos fazer a difusão. Aí nisso que acende acho que coincidiu com o macartismo ali, né? Aí ele é acusado de comunismo, né? Porque realmente tinha uma amante que participava do partido, acho que tinha um irmão que também era associado, e vai. Mas a parte vou tirar essa parte, a parte da ciência é belíssimo, o filme é belíssimo, né? Uma outra parte que me marcou muito foi aquela parte, para quem é da ciência, a parte das bolinhas no vidro, que aí representa o quê? O enriquecimento do urânio, né? Assim, sabe? E aquilo que pega muito, porque... não sei se eu posso falar sobre isso, porque assim, a gente fica assim, né? Enriquecer urânio, né? Urânio enriquecido, né? Por que isso, né? Por que a gente tem isso? Quando você tem um núcleo atômico, você tem ali, né, prótons e nêutrons. Você imagina, nêutron é um cara que não tem carga elétrica, né? Lembra? E os prótons são positivos, né? E a gente aprende lá que os iguais se repelem, né? Aí se os iguais se repelem e tá cheio de próton ali, eles não se repelem? Eles se repelem.
é que no núcleo, só no núcleo, existe um cara mais forte do que essa repulsão elétrica, que é a tal da força nuclear forte. Essa força, ela ganha da força de repulsão elétrica, então mantém o núcleo estável. Só que o lance é, o urânio 235, por ter muito ali prótons e nêutrons, essa força nuclear forte, se você aumenta um pouquinho a distância entre esses prótons, essa força nuclear cai muito. Então, esse núcleo de urânio 235, ele já é de um jeito que, se você jogar neutro ali dentro, você vai deixando ele mais gordinho, você vai deixando ele mais esticadinho, e aí essa força nuclear cai e a elétrica ganha, e aí ele quebra. E aí, a hora que ele quebra, uma parte da massa some, e aí entra Einstein, E igual a mc². Né? Essa massa que some é transformada em energia. Então, por que o urânio 235? Porque ele tem essa facilidade de pegar o nêutron, ficar mais gordinho, a elétrica ganhar da nuclear e ele quebrar. Né? Mas o urânio 238 não. Você bombardeia ele com o nêutron, ele fica ali, ele não faz ele não vai ficando achatadinho, Sim. gordinho, né? Para quebrar. Então, por isso que eu tenho numa amostra de urânio 238, eu tenho que aumentar a porcentagem de urânio 235, que é o 235 que faz isso. E essa porcentagem no urânio é 0,7%, quer dizer, quase nada. Porque a hora que você quebra, ele libera também novos nêutrons que saem procurando novos urânios para bater e quebrar. Então, se você tiver pouco urânio 235, quebrou, liberou nêutron, o nêutron não acha mais ninguém, acaba o processo. Então, eu tenho que meter um monte de urânio 235 ali para que esses nêutrons que vão sendo liberados vão achando novos urânio 235, batendo e quebrando, E cada vez que vai quebrando, você imagina, né? Quando a gente fala E igual a mc², esse C é a velocidade da luz, que é 3 vezes 10 a 8. Ao quadrado, 9 vezes 10 a 16. Então, assim, é um número, assim, a ordem de grandeza é 10 elevado a 17. É um número de trilhões, de zilhões, de quadrilhões. Então, só para vocês terem uma noção, Angra, todo dia a Angra faz sumir 4 gramas de um elemento de urânio. 4 gramas é o suficiente para abastecer as cidades ali em volta, 4 gramas. Mas só 4 gramas? Só 4 gramas. Esses 4 gramas é que liberam uma energia gigantesca na forma de calor. Na forma de calor de quanto? Nós estamos falando de milhões de graus Celsius. Olha aí, o extraordinário da ciência, né? O extraordinário. Né? Então, realmente, é o Sol que desceu ali, né? Milhões de graus Celsius. A gente fala, né? O japonês, ele desintegrou, né? Na verdade, ele sublimou, né? Ele nem virou nem pó, ele virou gás, né? O lance de fotografar sombra é porque a radiação foi tão intensa que ela bateu ao lado. Então, não é que ela fotografou a sombra, a radiação foi tão forte que pintou o lado de branco. Né? Então, que não tinha branco. Então, você vê lá sombras de Hiroshima, né? Por causa da radiação tão intensa que acabou pegando só... Você imagina, o tanto de radiação. A pessoa nem percebeu. Não viu nem do que aconteceu. Foi embora, né? Foi embora, foi uma coisa... Tá vendo? É a violência, né? Tá vendo? Tem a beleza do processo, mas também tem... O tamanho da desumanização, né? E como que essa desumanização, ela atrai a multidão para a sua própria compreensão. E aí você transforma isso numa estética vendável, né? Sim. Ou seja, vamos pegar e vamos comercializar isso, porque é uma coisa que, obviamente, todo mundo quer ver. E aí já um ponto, né, que o João até trouxe, né, em alguns momentos, o Oppenheimer tem um outro grande momento no filme, que é esse em que a narrativa sobre ele é invertida, né? Num primeiro momento ele é apresentado como herói, porque ele viabiliza, né, a criação de uma coisa extraordinária, né, como você bem explicou agora. E num segundo momento, quando ele se coloca ali como um defensor, né, de medidas de regulamentações, né, entendendo a proporção desse invento, aí ele passa a ser o vilão, bem na onda da perseguição ali aos comunistas dentro dos Estados Unidos. Aí eu acho que o nome da obra, da onde vem a adaptação, Prometeu Americana. Prometeu Americana, eu acho que é a melhor leitura, né? É, perfeito, né? Eu acho que o Sim. cara... É perfeito, né? O feeling que ele teve de chamar de Prometeu Americano foi brilhante. Porque eu acho que aí, mais uma vez, a gente volta à importância da mitologia grega como forma de compreensão da realidade. Sim. E até o título do livro que baseou o filme. Exato. Até o título do livro. E eu acho que tem uma coisa legal também, da gente estar falando desse limite da ciência, que o coronel lá fala para ele assim, mas não corre o risco de uma reação em cadeia
e explodir tudo, né? Meu pai brinca falando, sim, mas é pequena. E ele fica assim, né? Como assim? Vai explodir a Terra, né? Assim, tem, mas é pequena, né? E realmente existe, mas é uma coisa assim muito. Aí você fica naquela, você vai fazer, a chance é 0,00000, tem um lá no meio, né? Você vai fazer. Eu até lendo um livro há pouco tempo atrás de um físico brasileiro, chama Rogério Rosenfeld, lá do Instituto de Física Teórica da Unesp. Ele escreveu um livro chamado O Cerne da Matéria, que ele fala sobre o CERN, o LHC lá, né, que você coloca lá os prótons para girar, bater, tem uma energia envolvida ali, gera partículas, né? Partícula de Deus, lá, né? Partícula de Deus, né? O bóson de Higgs, né? E aí no filme, no livro, ele abre com uma coisa que eu falei, rapaz, que louco, será que isso é verdade, né? Eu fui dar uma pesquisada e é verdade. Ele falou que no começo, quando foram fazer, falaram que assim saiu um papo de que realmente ia ter uma energia muito grande concentrada que poderia criar ali um mini buraco negro e sugar a cidade. Que é a tal da antimatéria, né? Tal da antimatéria, quando se liga, né, tal. E aí disse que uma menina ficou tão assim assustada com o negócio que se matou. Você acredita? E a história é real. E eu falei assim, meu Deus, né? Então olha só, tipo, né? Pode acontecer isso? Pode, mas é bem pequeno, né? Mas aí só o fato de saber que tem a possibilidade, né? Mesmo que já pequena, né? E aí a gente dá, né? Aí a gente faz o quê? A gente dá o próximo passo? Então, e aí eu acho que a galera do CERN passa por esse dilema também, né? Sim. Imagina, então, uma mas puta pesquisa, né? Então, mas por que dar o Gigantesco. passo, né? Talvez seja a curiosidade, que aí a gente já volta para Pandora, né? Que mais uma vez, a hora que ele abre a caixa de Pandora, né, não tem mais como voltar atrás, né? E aí tudo que é ruim sai dessa caixa, que aí volta na mitologia, que são duas relações ótimas ali, né, Vlad? Ou seja, Que dá até pra hoje, né, ele tá ali, o pássaro tá ali bicando ele de alguma maneira. Sim, né, a memória dele. bicando a questão psicológica. Exato. Quer dizer, ele é castigado, esse Prometeu é castigado, E tem psicologicamente, moralmente, Em né? muitos momentos no filme ele tem, né, aqueles cortes que mostram ele reflexivo, né? Sim. Semblante pesado, Sim. né? Que é bem isso, né? É. Do Prometeu mesmo. E, eu acho e também aquela pressão também, né? Aquela pressão de, né? Vai fazer, né? Acho aquela pressão. Mas assim, gente, estamos falando desses efeitos, mas, poxa, se você pegar, né, a tecnologia que se desenvolveu para se fazer a ganho bomba, disso, né? né? O ganho disso, né? Creio eu que é o que vai salvar a humanidade, que é a energia nuclear. Né? Eu vi uma palestra há pouco tempo de um físico nuclear que ele fala assim, a humanidade tem que parar de ter medo da energia nuclear, né? Ele fala isso, que é o que vai salvar, porque a quantidade de energia produzida, é só você ver que é o combustível das estrelas, né? Você tem ali o tempo todo se fundindo, que libera muito mais energia. Então, você imagina um avanço que se deu para as usinas nucleares, né? Você realmente conseguir quebrar o núcleo atômico, que é o que as usinas fazem, né? Então, sim, essa parte é uma parte que a gente pode levantar por N coisas, né, maléficas, mas esse avanço da ciência produziu muitas coisas benéficas, né? A teoria de Einstein mesmo, o lance da radioterapia, né? Sim. Poxa, da radioterapia, né? Até de satélites, de GPS. Se você não usasse correções relativísticas de Einstein, nós não teríamos GPS. Sim. Né? A gente não teria isso daí. E aí, Carla? Fico aqui me perguntando, né? Às vezes os alunos chegam e falam, mas dá para usar filme como repertório de redação? E Sim, aí, dá, Carla, né? dá para usar? Então, na verdade, esse filme, na verdade, ele é muito rico, né? Porque dá pra gente trazer muita coisa. E assim, primeiramente, né? Como usar o repertório? Né? O Enem, por exemplo, é uma prova que exige esse uso, só que exige esse uso de uma maneira muito conectada. Né? Então, assim, primeiramente, a gente tem que fazer relações por analogia, por contraste, por exemplo, né? Então, eu acho que, primeiramente, né? O que a gente poderia, de tudo que a gente conversou aqui, eu acho que uma questão importante que pode ser trazida para a redação é a própria ambiguidade, essa dualidade da ciência. Né? Porque ao mesmo tempo que a gente viu, ele mesmo diz, né, que ele
naqueles versos hindu. Eu sou a morte, o destruidor de mundos. Mas como o João colocou, há um avanço gigantesco, né? Há consequências muito, muito positivas para a humanidade. Sim. Então, eu acho que a gente poderia pensar nessa dualidade da ciência. A FUVEST já trouxe na prova de redação o papel da ciência no mundo contemporâneo. Então, eu acho que a gente poderia justamente discutir essa dualidade, essa ambiguidade, trazendo o filme para mostrar justamente isso, né? Porque eu acho que isso fica muito evidente no filme. Outra questão também que eu acho que a gente poderia trazer é justamente essa questão dos limites éticos, né, da ciência. Porque, por exemplo, se você pensa em manipulação genética, que é um tema que os vestibulares adoram. Né, trazer essa questão genética. Então, assim, a gente sabe que se isso não for feito com muito cuidado, a gente pode ter até, eu quero até citar um filme aqui que é antigo, mas assim, que eu amo, né, que se chama Gattac. Né, Gattac são as iniciais das bases hidrogenadas do DNA. E lá dentro daquela sociedade, a gente vai perceber assim, que é uma sociedade que algumas pessoas têm privilégios, porque elas são geneticamente modificadas e dentro daquele contexto distópico ali, são pessoas melhores, né? Por exemplo, quem tem miopia, né? Quem é azinho, tá fora, né? Uma pessoa que tá lá na ralezada, como eles falam lá. Sim. Então, assim, a gente sabe que tem que ter uma ética para a gente trabalhar com ciência também. Então, acho que essa questão dos limites éticos, eu acho que são bem-vindos. A própria questão do investimento em ciência. Né, por exemplo, esse projeto foi um projeto extremamente... Imagina, eles construíram uma cidade no meio do deserto. João falou em valores aí que eu não sei nem escrever esses exatamente. Você imagina, 60... Não, eu não imagino, João. Como é que é? Não sei como é que é PIB de país. Deve ser dessa ordem, 60 bilhões de dólares, né? Deserto do Novo México ali. Então, eu acho que a gente poderia talvez pensar nessa questão do próprio investimento, né, e o valor que a gente dá para essa ciência, né, como que a gente vê. E aí o João colocou uma questão importante aqui, né? Por exemplo, a sociedade tem que parar de ter medo da energia nuclear. Mas espera um pouquinho. Alguém conversa com a sociedade sobre ciência? Como que é feita a divulgação científica? Só fica o medo, só, né? Exatamente. E outra coisa... aí quando que justamente a fake news ganha espaço. Perfeito. Mas por quê? Porque ninguém conversa com a sociedade. Então, aí quando a gente vê, por exemplo, um grupo grande dentro da nossa sociedade justificando e concordando, por exemplo, com o corte de bolsas em universidades ou em centros de pesquisa, agora, por que essa galera está concordando, né? Então, eu acho que a divulgação científica nossa é péssima, a linguagem não é democrática, não há uma democratização. A gente tem uma educação científica, assim... Posso dizer que inexistente? Não sei se é inexistente. Eu acho que é isso, zero. Né? Tem até uma política dentro do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas é uma política assim muito insignificante, assim, que não tem muito significado. E a pesquisa feita em universidade, ela praticamente é uma pesquisa feita na base da resistência, né? Nisso que a Carla falou... E aí vem a fuga de cérebros, galera. Nisso que a Carla falou, esse físico que eu citei, o Richard Feynman, que é Nobel de Física, veio para o Brasil umas 3 vezes. E uma das vezes pediram para ele avaliar o ensino de física no nível médio no Brasil, que é o high school deles. E ele pegou uns livros para ver o que era ensinado e ele faz uma palestra emblemática, né? Tô com medo do que vem daí, hein, João? Isso aí na década de 60, aconteceu isso aí, na década de 60. Ele fala assim, olha... 2 coisas. A primeira, se o aluno de vocês está saindo com essa formação aqui que vocês estão dando para ele, vocês têm um dos melhores ensinos de física do mundo. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa é, eu duvido. Eu duvido. Né? Porque assim, a hora que você pega ali, você assim, o nosso conteúdo de ensino médio não é para fazer ninguém se motivar para a ciência, né? E prova disso é aquele clube que eu tive lá no SEB, que depois da pandemia ali a gente, né, deu um tempo, que foi o Clube de Ciências, que até chama o Clube de Ciências Marcelo Gleiser. O Marcelo Gleiser mandou um vídeo para nós e tal.
os trabalhos que eu vi apresentados ali... De muita qualidade, mas muita né? qualidade. E os meninos ficavam super empolgados, né? Assim, aliás, sem brincadeira, assim, ó, eu acho que na faculdade eu não vi umas apresentações de seminário igual, sabe? Então eles pegavam um livro e aí eles tinham que falar sobre, e ao mesmo tempo você desenvolvia outras coisas, montar um PowerPoint, oratória, e fazer links, e um fala isso, outro fala aquilo, né? E aí eu vi aqui na sala, muitos ali do grupo era meio assim, mas ali, cara, deu uma aula que eu fiquei assim, né? Então você vê que nós temos que sair dessa caixa, né? Temos que sair dessa caixa, né? O Cortella falou uma vez, né? Tem uma fala dele muito legal, ele falou assim, se você pegar uma freira, congelar ela 200 anos atrás, soltasse ela hoje, ela ia achar tudo novidade. Normal. Onde ela está em casa? A escola. Dentro da sala de aula. Ela se sentir em casa. E né? Isso é muito curioso, porque a gente recebe alunos intercambistas, né, na nossa escola, e é sempre uma reclamação da parte deles que a escola é muito conteudista. Eu sempre recebo assim as mães falando, não, mas os alunos estudam demais aqui, né? E aí eu fico, mas gente, a gente busca referência lá na educação de fora, né? Mas é que eu acho que o erro está... E o nosso aluno que vai lá para os Estados Unidos, ali muito pra... o nosso aluno que vai lá para os Estados Unidos, ele fala assim, na hora que ele volta, João, eu era o gênio da matemática na minha sala. Eles né? falam isso mesmo. No terceiro colegial, a gente estava vendo o quê? Bhaskara. Eu era o gênio. Né? O pessoal olhava para mim assim, nossa, é o futuro Nobel ali. E aí volta ao problema que a gente fica refém do vestibular, né? Exato. Então, cara, eu lembro no congresso que eu fui lá em Natal, né, de ensino de física, e aí os caras que fazem o currículo do MEC de física, né? E aí, cara, eu percebi uma coisa muito louca, que assim, o cara parece que ele não tem... parece que se ele escrever ali que vai ser dado tudo isso, porque ele escreveu ali, isso vai ser ensinado e vai ser aprendido. Ele não tem noção do que é a sala de aula. Do que é a sala de aula, sabe? E aí veio o quê? A inserção, o debate a inserção da física moderna, que é a quântica, que é a relatividade, que de repente o cara pode entender o que é isso para se saber se ele apoia ou não usina nuclear, por exemplo, né? Mas aí a gente fica lá na física... Que é o que a Carla está falando, que é o ter a informação, né? Saber do que se trata. E a gente não fica ter lá medo falando mais, de né? capacitores, de equação dos fabricantes de lentes, de cinemática vetorial, e de repente o cara, ele não sabe quem foi Einstein. O Gustavo Iochop, que escrevia para a Veja, ele fez um compilado de artigos que ele fez que chama O que o Brasil quer ser quando crescer. Um livro bem bacana dele. Um livro até meio antigo. E ele fala que ele estudou aqui num colégio top, sabe? Um colégio top, e ele foi fazer a faculdade de economia nos Estados Unidos. E aí lá na sala dele tinha americano, mas tinha argentino, tinha alemão, tinha todo mundo lá. Né? E ele falou assim que todos ali sabiam quem era Einstein, todos sabiam quem era Shakespeare, todos sabiam, né? E ele faz uma crítica e falou assim, eu nunca tinha ouvido falar disso, mas eu sabia cinemática vetorial. Mas eu tinha lido, sabe, a Moreninha, com todas as coisas que eu acho que tem que se dar valor, mas a gente tem que dar uma coisa a mais, sabe? Sim. Esse currículo é de quando, gente? Esse currículo é de quando, né? Olha como é o mundo hoje. E aí a gente tem uma visão, por exemplo, da ciência, né? É muito engraçado, quando eu vou trabalhar esse tema da ciência, a primeira coisa que eu falo assim, gente, o que vocês imaginam que é a ciência? Aí eu falo assim, uma imagem. Aí todo mundo assim, um cientista de jaleco dentro de um laboratório. Um cientista. O distante, né? E aí, então, o distante. Aquilo que está muito distante. Só que eles não entendem que um pesquisador e um cientista, não necessariamente ele está dentro de um laboratório. Sim. E para traduzir isso para ciências humanas, então? Exatamente. Só uma coisa, né? Um cientista. Quem ganha o Nobel de Física esse ano é uma cientista. Então, é por isso que eu falei quinta vez na história. Mas aí que eu falei porque a gente tem uma história de exclusão das mulheres na ciência. Né? A gente tem um apagamento, um discurso de apagamento muito forte, Você imagina, né? a Marie Curie, nós estamos falando de radioatividade. Exatamente. Ganhar um Nobel de Física e um de Química. Em 1900. Você imagina o que é E aí a gente tem aquele filme Estrelas Além do Tempo, que vai contar daquelas mulheres negras na NASA, que é assim, sensacional, né? Ela que fazia todos os cálculos e quem assinava era um homem branco, né?
Então, é bem interessante a gente refletir sobre essas questões dentro da redação. Então, eu acho que dá para a gente trazer essa dualidade, eu acho que é o principal, e os limites éticos da ciência, eu acho que são muito produtivos, trazendo esses conceitos da mitologia, essas referências, né? desculpa, da mitologia, que eu acho que é extremamente interessante. Eu acho que dá para a gente trazer o Prometeu e pensando nessas questões tecnológicas, né? Que eu acho que dá para a gente fazer uma relação boa. Bom, então deu para entender até aqui, né, que não é só um filme. Tem coisa Não. pra caramba que dá para pensar Nossa, aí, como? né? Tem muita coisa. E aí, gente, queria agradecer demais a participação de vocês. Obrigada. Foi muito legal. Acho que a gente já pode pensar em um próximo tema, num próximo A gente bate-papo, agradece, com né? certeza. Opa, com certeza. E aí, estudantes, vocês que estão aí desse lado, se liguem que logo mais a gente tem mais um episódio com mais 2 convidados, ó, que não decepcionam. E a gente vai trazer um tema diferente no próximo episódio. Aguardem. Polêmico. Aguardem. Eu quero polêmicas aqui, gente. Até mais, moçada. Obrigada. Tchau. Tchau, tchau.